Bom dia a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então, neste vídeo, tentar responder à dúvida que me enviaste. Era uma questão sobre geometria do 10º ano. Consiste no seguinte: o Sr. Marcolino tem um quintal retangular, cujas medidas são exatamente 10 e 12 metros, como podemos visualizar aqui na figura. 12 metros de comprimento por 10 de largura. Pretende-se dividir então o quintal em várias secções, ficando uma delas reservada exatamente para um lago, que é a região pintada aqui a negro, como podemos visualizar na figura. Considerando então as condições da figura, determina o valor deste x, quer dizer, o valor aqui de x, de forma que a área exatamente desse lago, onde esse lago é exatamente esta figura que está pintada a negro, seja exatamente 89,76 metros quadrados. Quer dizer, como é que tu podes atacar esta figura? Repara nisto, quer dizer, eu já foquei isto algumas vezes. Quando te dão o valor de uma área, dão-te o valor da área, né? Dão-te aqui o valor para a qual a área vai tomar exatamente esse valor. Quer dizer, o que deve passar pela tua cabeça é explorares a fórmula dessa área. E então, quer dizer, passa por, em primeiro lugar, identificares que tipo de figura é esta que está aqui pintada a negro. Quer dizer, olhando para a figura, isto é claramente um trapézio. Então eu vou desenhar exatamente, vou tirar o trapézio daqui, vou desenhá-lo assim aqui. Temos aqui a base maior, por exemplo, isto sobe, ficou um bocado mal, deixa-me só colocar isto com um pouco mais de rigor, assim. Depois tens aqui a base menor e depois isto há de interceptar aqui a base maior. Quer dizer, e se te dão aqui esta área, percebes? Se te dão aqui esta área, a gente vai explorar a forma, né? Tu sabes que a área de um trapézio é dada pela soma das duas bases, ou seja, a base maior mais a base menor, metade dessa soma, e depois multiplicares pela altura. Onde a base maior há de ser assim esta, a base menor há de estar aqui, né? Já há de estar exatamente em frente à tua base maior, paralela, né? E a tua altura terá que ser exatamente esta medida, quer dizer, terá que ser a distância entre as duas bases, obviamente medida na perpendicular. Agora, aqui é uma questão de olhares para a figura e fazeres a definição de todas as partes aqui que serão importantes para construir a área do trapézio, a base maior, a base menor e a altura, mas fazeres as definições em função do x. Em função do x, de tal forma que a gente depois, trabalhando aqui a área, ao igualar exatamente a 89,76, quer dizer, como definiste as partes em função de x, vais criar uma equação onde anda para lá o x e vais conseguir determinar o valor de x para o qual esta área seja exatamente igual a 89,76. Então aqui é uma questão diz definir as peças, quer dizer, a tua base maior há de ser esta, né? Que vale exatamente 12 metros. Quer dizer que a base maior serão então 12 metros. A tua base menor há de estar assim aqui. E agora, como é que tu vais pensar exatamente no comprimento desta base maior, desta base menor, peço desculpa. Repara, tens que fazer a definição. E esta medida há de ser a mesma do que se eu projetasse exatamente esta base menor, ela havia de encaixar exatamente aqui. E então como é que podemos fazer a definição desta base menor em função deste x? Repara que tu tens que todo o comprimento é exatamente igual a 12 metros. Então, se eu quisesse definir exatamente este segmento de laranja, eu poderia dizer, em função deste x, claramente, quer dizer, que este segmento de laranja, esta base menor, seria igual a todo o comprimento, que seria 12, e a este todo o comprimento, eu subtrair exatamente este x e este x. Ou seja, a tua base menor, podemos então defini-la como 12 menos 3x. Ok? Repara que 12 é todo o comprimento, e então retiras este x, retiras este e retiras este comprimento, há de sobrar então o comprimento laranja, que é exatamente a tua base menor. E agora é uma questão de vires também fazer a mesma definição, mas de forma a determinar a expressão que define a altura. E repara, a expressão que define a altura trapézio há de ser exatamente esta medida. Aqui é que é a altura trapézio, medida perpendicularmente em relação à tua base maior. E repara que este comprimento, tu vês aqui, há de ser o mesmo de que eu projetasse exatamente aqui para a largura do teu retângulo, e ele ficaria exatamente aqui. E repara, voltamos outra vez à mesma situação, quer dizer, tu tens aqui a largura que são exatamente 10 metros,
Tens aqui esta medida que é x, então quer dizer, esta nossa altura, poderemos então definir como tudo que será igual a 10, menos este bocadinho que será exatamente igual a x. Então quer dizer, e aqui tens a definição da tua altura do trapézio em função daquele valor de x, o que seria 10 menos x. Quer dizer, e uma vez então definidas as peças que precisas para montar aqui a área do trapézio, vamos então aqui criar a equação. E repara, tu sabes que a área do trapézio, que é exatamente a área do lago, é exatamente igual a 89,76. Esta é então a área do lago, que nós definimos como sendo um trapézio. Será exatamente igual. Quer dizer, tens aqui a base maior, que é 12, mais a tua base menor, que há de ser 12 menos 3x, isto a dividir por 2, vezes a altura, e repara aqui, estás a multiplicar pela altura, tens de colocar entre parênteses, será 10 menos x. Quer dizer, neste momento tens então aqui criada a equação que te vai permitir determinar o valor de x nestas condições, ou seja, para a área ser exatamente 89,76. Quer dizer, isto agora é mesmo só fazer cálculos. Quer dizer, tens 89,76 igual, quer dizer, aqui vais simplificar, 12 mais 12 dá 24, ficas então com 24 menos 3x, tudo a dividir por 2, vezes então 10 menos x. Neste momento tens aqui uma multiplicação por uma diferença, terás então que fazer esta multiplicação e como é que se faz? Vais aplicar a propriedade distributiva, mas duplamente, ou seja, vais multiplicar o 24 vezes 10, depois o 24 vezes x, depois o menos 3x vezes 10 e o menos 3x vezes o menos x. Quer dizer, fazendo isso, há de obter a seguinte igualdade. Ficas com 89,76, que há de ser igual, quer dizer, isto vai tudo ficar sobre 2, né, porque é uma multiplicação, isto estaria sobre 1, e multiplicação de frações, multiplicas numerador com numerador, e é aí onde vamos ter que fazer duplamente a distributiva, e multiplicas os denominadores. Na multiplicação dos denominadores, terias 2 vezes 1, que é 2, e agora aqui em cima, aplicando a distributiva, fica 24 vezes 10, o que dá 240. Depois fica 24 menos x vezes menos x, o que dá menos 24x. Eu vou só estender aqui a fração. Depois fica menos 3x vezes 10, o que dá menos 30x. E depois fica menos 3x vezes menos x, que para que menos com menos dá mais. E 3x vezes x dá simplesmente 3x quadrado. Agora vou só passar aqui esta equação para o slide seguinte, devido à falta de espaço. Quer dizer, tens 89,76 igual traço fração, tudo a dividir por 2. Agora tens 240, então vou colocar aqui 240. Depois aqui vou reduzir estes termos, menos 24x menos 30x, isto dará então menos 54x, e depois ficas ainda com mais 3x quadrado. Tudo bem. Agora, para resolveres esta equação, o que terás de fazer, quer dizer, aqui vou-me livrar dos denominadores. Colocava então aqui o primeiro membro sobre 1 e multiplicaria então por 2. Quer dizer, 89,76 vezes 2, isto está exatamente igual a 179,52. Cá de ser igual, né? Neste momento estava tudo sobre 2, ficava 240 menos 54x mais 3x quadrado, tudo a dividir por 2. A partir do momento na equação o primeiro e o segundo membro têm o mesmo denominador, podes então simplificar. E para resolver esta equação, tens aqui uma equação completa do segundo grau, quer dizer, a ideia há de ser colocar esta equação na forma canónica para depois aplicar a forma resolvente. Quer dizer, eu vou-me preocupar neste momento em colocar a equação na forma canónica, que é na forma ax quadrado mais um bx mais uma constante c igual a zero. Quer dizer, vou ter que colocar todos os termos no mesmo membro e esvaziar o outro. Quer dizer, neste momento eu pensando, podia passar estes 3 termos para o primeiro membro ou então este termo aqui para o segundo. Farei então esta passagem para o segundo, porque será mais fácil. E depois vou ler assim a equação, vou aplicar o recíproco da equação, ou seja, se A é igual a B, isto é equivalente a dizer que B é igual a A, ou seja, aplicar o recíproco. Eu posso ler da direita para a esquerda a equação. Então, fazendo isso, ficava com 3x quadrado. 3x quadrado. Estou a aplicar aqui o recíproco. Estou a ler a equação da direita para a esquerda. Ficava 3x quadrado menos 54x,
mais 240, e agora este 179,52, que ao passar para o segundo membro, neste caso, ao trocar de membro, ficaria negativo. Então ficava menos 179,52 igual a zero. Quer dizer, neste momento está quase na forma canónica, apenas terei que simplificar aqui estes dois termos independentes. O que isto, quer dizer, isto tens de colocar o sinal de equivalência. Isto daria a seguinte equivalência: 3x quadrado menos 54x, quer dizer, e fazias aqui esta diferença, 240 menos 179,52. O que daria então 60,48. Quer dizer, isto daria então mais 60,48 igual a zero. Quer dizer, neste momento tens a tua equação na forma canónica que está prontinha para aplicar a fórmula resolvente. Eu vou só passar a equação para esse slide. Quer dizer, tens 3x quadrado menos 54x mais 60, quer dizer, aqui igual a 0, 60,48. Tudo bem, agora para aplicar a fórmula resolvente, cuja forma é x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac e tudo a dividir por 2a. Quer dizer, neste momento vais identificar estes parâmetros. O a, sendo o a o coeficiente que está com o x ao quadrado, que é 3. Depois vais identificar o b, que é o coeficiente que está com o x elevado a 1, que é menos 54. E depois vais identificar a tua constante, que é o termo independente de x, que é 60,48. E vais simplesmente aplicar a fórmula resolvente. Quer dizer, isto fica x igual ao simétrico de b, ou seja, fica 54 mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que há de ser menos 54 ao quadrado, menos 4ac, ou seja, menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que há de ser 60,48, e vais dividir isto tudo por 2a, ou seja, por 6. Quer dizer, isto há de ficar então x igual a 54, mais ou menos. Eu vou fazer aqui esta operação na calculadora. O que ficaria 54 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 60,48. E isto há de me dar então 2190,24. Isto tudo a dividir por 6. Eu vou só ver se esta raiz dá um número inteiro, quer dizer, a raiz de 2190,24, e esta raiz dá exatamente o número inteiro. O número inteiro não, quer dizer, dá um número decimal, mas com dízima finita. O que isto ficas aqui exatamente com duas soluções. Fica x igual a 54, mais ou menos o resultado daquela raiz, o que dá 46,8. Isto, quer dizer, mais ou menos não, desculpa. Vou separar isto em duas soluções, quer dizer, uma fica positiva e a outra há de ficar então com o que estava dentro da raiz negativa. Quer dizer, isto fica 54 mais 46,8 a dividir por 6, ou então x igual a 54 menos 46,8, isto então a dividir por 6. Quer dizer, eu vou fazer apenas aqui os cálculos desta solução, o que fica x igual a 54, vou fazer isto com a minha máquina, quer dizer, mais 46,8 mais 54 a dividir por 6, o que daria exatamente x igual a 16,8, ou então, aqui nesta segunda solução, daria exatamente 54 menos 46,8 a dividir por 6, o que daria exatamente x igual a 46,2. Quer dizer, tu neste momento tens duas soluções e tens duas soluções positivas, ok? Mas repara, o problema não vai ter duas soluções, vai ter apenas uma. Vai ter exatamente... Eu penso que isto aqui não está certo. Esta segunda não está certa. Espera aí, pois. Quer dizer, peço aqui desculpa, mas esta segunda solução não está certa. Repara que 54 menos 46, a dividir por 6 não podia dar isso. Foi aqui um erro a meter na calculadora. Eu tenho que, quer dizer, aqui em cima. Ainda bem que aconteceu isso para te chamar a atenção a alguns pormenores. Se estás a fazer esta divisão por 6, quer dizer, tu aqui tens que manter a subtração entre parênteses, de forma a que a tua calculadora efetue em primeiro lugar a subtração e depois que faça a divisão por 6. O que isto ficaria, então, 54
menos 46,8 e agora divides por 6 e dá exatamente x igual a 1 a 1,2. A 1,2. Agora, quer dizer, tu tens aqui duas soluções positivas. Será que vamos validar as duas soluções? Será, ou então só validamos uma solução? Repara no seguinte, quer dizer, voltaremos então aqui ao problema. E então deu-te duas soluções, x igual a 16,2 ou então x igual a 1,2. Agora repara aqui numa coisa. Será que o x pode ser 16,2? Será? Repara, não poderá ser 16,2. Isto porquê? Qual é a medida que tu tens aqui no teu comprimento? São 12 metros. Repara, o comprimento deste retângulo são 12 metros e são fixos, quer dizer, são 12 metros. Isto não terá nem mais nem menos que 12 metros. Se o teu x fosse 16,2, tu aqui tinhas 16,2, depois aqui também terias de ter 16,2 e aqui terias de ter 16,2. O que não faz sentido. O que não faz sentido porque, quer dizer, se o teu comprimento são 12 metros, quer dizer, este x é impossível ter o valor de 16,2. Ou seja, então esta solução não será possível. Seria possível na equação, mas não será possível neste contexto. Quer dizer que a única solução que tu terás que validar é esta segunda, onde te diz que os x são exatamente 1,2 metros. Quer dizer, a resposta, então dirás que x terá que ser igual a 1,2 metros, de forma que a área aqui do lago seja igual a 89,76 metros quadrados. Cuidado assim com esta situação final. É que se o x desse negativo, se o x desse uma solução negativa, ou uma destas soluções fosse negativa, melhor dizendo, quer dizer, tu descartavas logo, porque estamos a falar de medidas, quer dizer, e aquela medida seria impossível que fosse negativa. Agora, dando duas soluções positivas, terás que, quer dizer, verificar ambas as soluções no contexto do teu problema e verificar se alguma delas não faz sentido, o que seria o caso aqui do 16.2. Bem, fica então aqui a sugestão para este problema, fica então a minha sugestão de resolução. Espero que tenhas percebido. Alguma questão também deixa nos comentários, ou então envia uma questão pelo chat do Facebook que eu tentarei esclarecer algum ponto que possa não ter sido bem entendido nesta resolução. Vá, desde já fica aqui um abraço e boa sorte para o teste.